explicando alguns conceitos de progressões aritméticas e geométricas. Vai ser um pouco de revisão do que a gente já viu em sala, mas também tem algumas coisas novas para a gente dar uma aprofundada. Então vamos seguir aqui com umas sequências de definições e alguns exemplos resolvidos. Progressão aritmética. Qual é a definição de PA? É toda a sequência que os termos, a partir do segundo, precisa de um começo, né? São obtidos somando-se um valor fixo denominado razão, que a gente está representando pela letra R. O termo geral, que a gente fez a demonstração em sala, é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes R. Então, esse n menos 1 é um valor abaixo da posição do termo que a gente está trabalhando. O A1 é o primeiro termo, o R é a razão, aquela variação tendo de termo a termo. E a soma dos termos, que a gente fez aquela brincadeirinha lá, aquela história do Gauss, é o primeiro termo mais o último termo vezes a metade da quantidade de termos. Quais são as propriedades de progressão aritmética que a gente tem? A primeira delas, que é a que embasou o estudo do Gauss naquela expressãozinha que a gente viu anteriormente. A soma dos extremos e dos termos equidistantes, a mesma distância dos extremos é constante. Ou seja, o primeiro somado com o último é igual ao segundo somado ao penúltimo, terceiro somado ao antepenúltimo e assim por diante. Então, nesse caso aqui, as somas dão sempre 40, que ocasionalmente é o dobro do termo central quando existe um termo central. A segunda propriedade que a gente tem é a da média aritmética. Essa é bastante importante para a aplicação de exercícios. Sempre que tivermos três termos em progressão aritmética, o termo central é a média entre o que vem antes com o que vem depois a ele. Então, um termo qualquer, ele é a soma do termo da posição anterior com o termo da posição posterior a ele dividido por 2. Se a gente voltar nessa progressão anterior, pegar esses três primeiros termos, o 8 nada mais é que a média entre 2 e 14. 2 mais 14 é 16, dividido por 2, 8. O 14 nada mais é que a média entre o 8 e o 20. O 32 é a média entre o 26 e o 38, e assim por diante. Isso em toda a PA é válido. Isso daqui a gente não chegou a comentar em sala, mas também é muito importante. Existem algumas questões que elas não dão nenhum termo, mas dão informação sobre algum grupo de termos. Isso a gente vai ver no último exemplo resolvido de progressão aritmética. Quando ele fala em três termos quaisquer que estão em PA, a melhor forma de a gente representá-los é assim. Eu poderia muito bem representar ele como x, x mais 1r e x mais 2r. Só que para aplicação em exercício, esse é o melhor método. Chama o central deles de x, o anterior foi subtraída a razão, o posterior foi adicionada essa razão. Lá no exemplo eu volto a falar disso, vou ver que fica bem prático. Vamos para alguns exemplos resolvidos. Progressão aritmética a gente já chegou a ver bastante em sala, então não tem muito segredo. No primeiro exercício, pensando na soma de termos. Calcule a soma dos 20 primeiros termos de uma sequência 1, 3, 5, 7. É a sequência dos números naturais ímpares, né? Então, o que nós temos? Ele é uma PA de primeiro termo 1 em razão 2. O que a gente precisa para calcular a soma dos termos? A historinha do Gauss, o que ele precisava? Ter o primeiro termo, o último termo e a quantidade deles. Então, nós temos o primeiro, nós temos a quantidade que são 20 não 20 aqui, tá? Mas nós não temos esse vigésimo. Então, vamos ter que achar esse vigésimo termo aqui. Vamos lá. O A20 vai ser A1 mais 19R. Lembra que esse número é uma unidade abaixo desse carinha aqui. O A1 vale 1, 19 vezes a razão que é 2, portanto o vigésimo termo vale 39. Se a gente colocar na fórmula da soma, então vai ser A1 mais A20 vezes 20 sobre 2. O A1 é 1, o A20 é 39 que a gente acabou de calcular. Esse 20 divididos por 2 eu já dividi, então deu 10. Aqui dá 40 vezes 10, 400. Essa é a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência aqui. Beleza? Bem tranquilinho essa, a gente já tinha feito algumas parecidas. Segundo, esse exercíciozinho é bem legal. Ele diz assim, ó, um estacionamento cobra R$ 6,00 pela primeira hora. A partir da segunda hora, os preços caem em progressão aritmética. O valor da segunda hora é
R$ 4 e o da sétima hora é 50 centavos. Quanto gastará o proprietário do automóvel estacionado 5 horas nesse local? O que é legal dessa questão, muita gente quando vai resolver de maneira mais rápida, já pensa em fazer aqui, ó, primeiro termo 6, segundo termo 4, razão é menos 2. Mas se eu for seguindo a razão menos 2, vai ser 6, 4, 2, 0 e depois fica negativo. Significaria que o estacionamento estava pagando por cara deixar o carro lá e isso não faz sentido. Então a questão fala a partir da segunda hora os preços caem. Então, veja quando a gente monta um esqueminha das horas, que isso daqui como um todo não é APA. É a partir desse 4 que é uma APA. A primeira hora é 6, a segunda hora é 4 e a partir daqui vai tendo uma APA até que a sétima hora seja 50 centavos. Então nós temos que focar que a PA está aqui, ó, daqui para cá. Dessa forma, a gente vai considerar o 4 sendo o nosso A1, primeiro termo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os 50 centavos vai ser o nosso A6. Olha só o que tem na sequência. Então, quando a gente coloca isso no termo geral, A6 é A1 mais 5R, o A6 vale 50 centavos, o A1 vale 4, o 4 vai passar diminuindo, fica menos 3,50, divididos por 5 dá menos 0,70. O que isso significa? Que a partir da segunda hora, cada nova hora vai estar 70 centavos mais barata. Então, quando a gente monta na sequência, que eu coloquei os dados que estavam faltando. Então, começou com 6, a segunda hora era 4, a sétima hora era 50 centavos. Diminuindo de 70 em 70 centavos, a gente vê que ele bate certinho. A questão pedia quanto que uma pessoa que deixar 5 horas vai pagar. Então, a gente tem que pegar e somar 6 mais 4 mais 3,30 mais 2,60 mais 1,90 e fecha em R$17,80. Beleza? Legal essa questãozinha, né? Também gostei. Mais um exercício. Aqui a gente vai aplicar aquela terceira informação das propriedades lá que eu falei para vocês. Então vejam só. Em uma PA de 3 elementos, a soma de todos os termos resulta em 54, enquanto que o produto do primeiro pelo segundo termo é 180. Quais são esses 3 termos? Então, vamos supor que essa PA está montada de maneira algébrica como x o central, x menos r e x mais r. Quando a gente seguir os dados do exercício, ele diz que a soma dos 3 dá 54. Então, x menos r mais x mais r igual a 54. O menos r com mais r cancela, fica 3x igual a 54, o x dá 18. Por isso que é legal deixar nesse formato, porque quando trabalha com propriedades de soma, as razões se cancelam, fica tudo em função de x. E a partir do momento que a gente achou esse x18, a gente já achou o termo central. Então esse cara vale 18. A nossa sequência pode ser reescrita agora como 18 menos r, 18 e 18 mais r. E agora a gente pode seguir com os dados do exercício. A gente fala assim, ó, o segundo e o primeiro termos multiplicados, né, o produto, tem que dar 180. Então, esses dois aqui multiplicados tem que dar 180. Olha só. 18 menos r vezes 18 igual a 180. Eu poderia fazer a propriedade distributiva desse 18, mas é mais fácil que, se ele está em evidência aqui, eu já passo para cá dividindo, fica mais fácil. Então, 180 dividido por esse 18 dá 10. 18 menos r dá 10. Então, essa razão é 8. Quando a gente volta para os três termos da PA, um era 18 menos r, então 18 menos 8, 10. O 18 que já tinha sido previamente calculado. E esse é o 18 mais r, 18 mais 8, 26. Beleza? Com esse exercíciozinho aí, a gente finaliza a parte de progressão aritmética. Vamos para a progressão geométrica. O que é a progressão geométrica? Basicamente, troca a palavra soma pela palavra multiplicação. A nossa razão agora a gente chama de razão que tem a ideia da palavra quociente, porque se a gente faz o caminho contrário, em vez de multiplicar, a gente divide. Divisão é um quociente. Tá? Qual que é o termo geral de uma progressão geométrica? A n igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Elevado a n menos 1. E a soma? Nós temos dois tipos de soma dentro da progressão geométrica, que eu até pedi para vocês na pesquisazinha que vocês
finalizar agora no dia 1º. A soma dos n primeiros termos, semelhante à ideia de Gauss, só que a formulazinha é um pouquinho mais interessante. Então, a soma dos n primeiros termos, você vai fazer o quê? Multiplicar o primeiro termo pelo quê? Razão elevada à quantidade de termos menos 1 sobre razão menos 1. Tá? Ela tem um diferencial em relação à formulazinha do Gauss, lá de PA, porque para a soma de PG a gente não precisa do último termo. Esse aqui a gente só precisa do primeiro termo, da razão e da quantidade de termos que a gente quer fazer essa soma. Isso é um ponto positivo para essa formulazinha. E além disso, nós temos a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, que é uma forma bem mais simplificada. Isso aqui em sala eu vou explicar para vocês, é bastante interessante esse raciocínio. A soma dos infinitos, desculpa, não tem esse nzinho aqui. A soma dos infinitos termos da PG é o primeiro termo divididos por 1 menos a razão. Só que isso só faz sentido para progressões geométricas decrescentes, aquelas em que a razão está entre 0 e 1. Certo? Porque os seus valores vão diminuindo, com o tempo os termos lá para frente vão ficar cada vez menores e mais insignificantes para uma soma. Por isso a gente consegue estimar ele de maneira infinita. Esse termo de soma dos infinitos termos também pode ser entendido como limite da soma. Tá? A gente fala disso para frente também. Então, só atente que tem que ser com progressões decrescentes. Quais são as propriedades? Vocês vão ver que as propriedades são parecidas com a de PA, só que na ideia de soma vira multiplicação, de aritmético vira geométrico. Então, a primeira propriedade. O produto dos termos equidistante dos termos é igual ao produto dos extremos. Olha uma PG aqui de primeiro termo e razão 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64. O produto dos extremos, 128. O produto do segundo pelo penúltimo, 128. Do terceiro pelo antepenúltimo, também 128. Lá na PA era soma. Na PG é multiplicação, pela própria definição. Certinho? A outra propriedade da média aritmética. Quem lembra lá do PA era a média aritmética, que é a média geométrica. Sempre que nós tivermos 3 termos em progressão geométrica, o central é a média geométrica entre os outros 2. A média aritmética a gente soma e divide por 2. A média geométrica a gente multiplica e tira a raiz quadrada. Então, o termo ele é a raiz quadrada do antecessor vezes o sucessor a ele. Vou de novo voltar na propriedade anterior. Vejam, por exemplo, o 4 é a raiz quadrada de 2 vezes 8, que é 16. O 8 é a raiz quadrada de 4 vezes 16, que é 64. O 16 é a raiz quadrada de 8 vezes 32, que dá 256. E assim por diante. Isso vale para toda a progressão geométrica também. Beleza? E termos quaisquer em PG muda um pouquinho o formato, ao invés de ser com soma e subtração, é com multiplicação e divisão. Então, 3 termos em progressão geométrica. A melhor forma de representar é chamo central de x, o anterior de x dividido pela razão e o posterior de x multiplicado pela razão. Bem tranquilo para trabalhar com os exercícios desse tipo. Tranquilo? Agora vamos fazer algumas comparações que eu também pedi na atividade de vocês. A PA ela é relacionada a uma função do primeiro grau. A PG é relacionada a uma função exponencial. Olha só, aqui nós temos uma ideia de comparação de juros simples e compostos. Os juros simples também têm a ver com função do primeiro grau, consequentemente também tem a ver com progressão aritmética, que está na linha azul. Na linha vermelha, tem a ver com juros compostos, os famosos juros sobre juros. Ele tem a ver com função exponencial, consequentemente tem a ver com progressão geométrica. Então veja que nós temos 3 grandes assuntos da matemática dentro de um gráfico só, de uma ideia só. Vincule esses 3 caras: progressão aritmética, função do primeiro grau, juros simples. Agora vincule esses outros 3 caras: progressão geométrica, função exponencial e juros compostos. E já que a gente está num clima aí de quarentena, você já deve ter visto muito desses gráficos, né? Então, o que diz esse gráfico? É um gráfico que faz aí um levantamento até uma semana e pouco atrás,
sobre os casos de Covid e de coronavírus no Brasil. E é bem fácil de a gente entender aqui a tal da progressão geométrica. Porque como uma pessoa vai multiplicando o seu contágio para as outras, vai multiplicando e cada uma multiplica com os próximos, isso aumenta de maneira chamada exponencial. Então tem a ver com progressão geométrica. Tomara que logo essa curva comece a crescer mais devagar e decresça para frente. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios. Um exercício bem simplesinho, só de aplicação do termo geral. Determine o sexto termo da progressão geométrica. 2, 6, 18, 54, assim por diante. O que nós temos dessa progressão? O primeiro termo vale 2, e para cada termo seguinte está sendo multiplicado por 3. Portanto, a razão é 3. Aplicando a fórmula do termo geral, desculpa que faltou uma maiúscula aqui, o que nós temos? A 6 é igual a 1 vezes Q na quinta, razão na quinta. Lá na PA, esse número n-1 vinha multiplicando a razão. Agora ele está numa exponencial, por isso o crescimento é bem mais rápido. Então aqui nós temos o primeiro termo valendo 2, razão valendo 3. Não esqueçam que tem que fazer a primeira potência. 3 na quinta, 243, vezes 2, 486. Certinho? Bem simplesinho esse. Segundo, essa questão é legal. Uma fábrica de chocolates, estamos perto da Páscoa aí, né? Vale dar uma brincada com isso. Inaugurada em 2010, produziu 1.000 ovos de Páscoa nesse ano. Considerando que sua produção aumentou em 50% cada ano, em 2015, o dono da fábrica poderá dizer que em toda a história da fábrica foram produzidos quantos ovos? O que a gente tem que analisar? Se a taxa de aumento é de 50% em relação ao ano anterior, cada ano que passa, a gente tem 0,5 vezes a mais do que no ano anterior. Significa que a razão de uma progressão geométrica é de 1,5. O primeiro ano foi 1.000, para o segundo ano, eu poderia fazer 1.000 vezes 1,5, dava 1.500. Para o próximo ano, eu poderia fazer 1.500 vezes 1,5, daria 2.250. E assim por diante. Só por questão de ficar mais prático para a gente trabalhar na fórmula, eu transformei esse 1,5 em fração. Como a fórmula tem uma exponencial, uma potência, é mais fácil trabalhar potência de fração do que potência de decimal. Vamos ver aqui para frente. Então, aquilo que eu já havia comentado, diferentemente do que acontece na PA, para uma PG eu não preciso determinar o último termo, eu não preciso saber quantos ovos foram produzidos no ano de 2015. Basta eu aplicar a fórmula da soma, conhecendo o primeiro ano, né, o valor do primeiro ano, por quantos anos que a gente tem que tomar cuidado se o primeiro ano é 2010, 2015 é o sexto ano da fábrica, e qual que é a razão, que é a nossa taxa de crescimento. Aqui a formulazinha é essa, então aqui vira 1.000, aqui no Q e aqui no Q vira 3 meios, e aqui no N vira 6. Aparentemente é tranquilo, só que na formulazinha ele dá um certo trabalho de matemática básica. A gente aprende lá no fundamental a ordem das operações, expressões numéricas, é para esse tipo de aplicação futura que a gente tem. Então o que nós temos? Posso resolver já aqui embaixo 3 meios menos 1, tira mínimo e tal, fica meio. Aqui eu já fiz um pouquinho direto, então esse 3 meios elevado a 6 dava 729 sobre 64. Tirando o mínimo múltiplo comum com esse menos 1 e organizando, ele fica 665 sobre 64. Pego esse valor, multiplico por 1.000 e divido por meio. Dividir por meio pode ser multiplicado por 2, pela propriedade de divisão de frações. E ele deixa de dar um valor exato. Isso é recorrência depois de muito tempo no PA, com razão não inteira. Ele vai ficar quebrado, não tem problema, só para a gente ter uma ideia. A fábrica produziu aproximadamente 20.781 ovos de Páscoa, de 2010 a 2015. Beleza? Percebam que o mais trabalhoso na questão é resolver a expressão. O contexto da progressão é bem simplesinho. Certinho? Aqui nós vamos para o nosso último exercício, que eu também acho um exercício bem legal. Ele é um exercício bastante clássico quando trabalha com progressão geométrica, principalmente nos vestibulares, onde ninguém gosta de cobrar isso daí. Então, olha só a questão. Aparentemente, ela não tem muito a ver com progressão, né? A gente tem que dar uma interpretada. Mas olha só o que acontece. Uma bola cai de uma altura de 12 metros
Imagina uma bolinha de borracha. Toda vez que ela sobe, ela não vai conseguir atingir essa altura mais. Aqui a questão diz que toda vez que ela bate ao chão, ela volta a uma altura de 3/4 da altura anterior que ela estava. Qual que é a distância total percorrida pela bola? Então ela vai ficar quicando. Matematicamente ela vai ficar infinitamente, até o momento que ela vai chegar no repouso. Quando aquela variação da altura dela for tão mínima que a gente já considera ela em repouso. Percebendo que a altura vai diminuindo, até que fica muito próxima do zero. Isso é característica de uma progressão geométrica decrescente. Vamos entender o comportamento dessa bola, sem pensar inicialmente em progressão geométrica. Olha o que essa bola faz. Ela cai de 12 metros. Quando ela subir, ela vai subir a 3/4 de 12 metros, que resulta em 9 metros. Então ela cai de 12, sobe até 9 metros, ela vai descer esses 9 metros. Depois ela vai subir 3/4 desses 9 metros, que é 6,75. Ela vai descer esses 6,75 e vai subir 3/4 dos 6,75, que é pouco mais de 5 metros. Depois desce pouco mais de 5 metros e assim por diante. Vai chegar um momento que ela vai parar de quicar. Certo? Então agora vamos fazer um entendimento de progressão geométrica disso. O segredo da questão é perceber que há duas progressões geométricas no movimento da bola. Uma progressão geométrica das descidas, com o primeiro termo 12, que é quando ela foi lançada para o primeiro movimento, e razão 3/4. E a outra com o primeiro termo 9, que é a primeira subida dela dá 9 metros, mas também as próximas está com razão 3/4. Dessa forma, a distância total percorrida da bola será a soma infinita dessas duas PGs. A soma de todos os movimentos de descida com a soma de todos os movimentos de subida. Então, olha o que a gente tem aqui. Chamei de D essa distância. Lembra que a fórmula de PG, a soma infinita de PG é primeiro termo divididos por 1 menos a razão. Então, aqui é das descidas. Primeiro termo é 12, 1 menos 3/4. Aqui é das subidas. Primeiro termo é 9, divididos por 1 menos a razão 3/4. 1 inteiro menos 3/4 sobra 1/4, as duas aqui. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ser 12 vezes 4, 48. 9 vezes 4, 36. A soma desses dois caras dá 84. Então essa bolinha vai percorrer, no total, o limite da distância dela será 84 metros. Beleza, galera? Quero que vocês tenham bons estudos, que consigam entender o que eu passei nesses slides. E para a próxima semana eu vou preparar uma atividadezinha embasada nessa apresentação e também nos outros conceitos que a gente já tinha em sala. Beleza? Espero poder ter ajudado a todos e até a próxima.